Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Sobre o que falaremos hoje, professor? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Hoje a questão é daquele tipo que faz pensar na pergunta: é para rir ou é para chorar? Porque, de fato, é importante observar no governo atual que existiria, em princípio, uma ala mais pragmática, em geral constituída principalmente por militares, e que se situaria assim entre os dois grandes ideólogos, vamos dizer assim. Do lado econômico, haveria um ideólogo extremamente liberal, conhecido por ser um liberal fanático até, mas que em termos práticos até agora não entregou nada de liberalismo. E do outro tem o tal intelectual que o pessoal está chamando de, orvalho de cavalo. Esse então, que é o que orienta grande parte do governo, a parte não econômica do governo, vamos assim dizer, e que envereda principalmente por essas questões de costumes e tal, que estão inclusive contagiando demais o Ministério da Educação, o que nesse caso certamente é para chorar e não para rir, não é? Pois bem, mas o que meio que garante alguma coisa é que haveria entre essas duas alas, haveria um setor, ou alguma coisa relativamente organizada que preferiria um certo pragmatismo. E em vários casos isso parece ter ocorrido e em geral veio de alguns militares de alta patente que estão em posto-chave do governo. Mas por que esta sua análise em relação ao governo atual? Então, o que me move a evocar essa questão de interpretação do governo, vamos dizer assim, é, por exemplo, o fato de que esses dias houve uma coisa muito engraçada entre o jornalista Ricardo Noblat e o general Augusto Heleno, que sempre foi considerado peça-chave aí, e o Noblat está dizendo que o prazo de validade dele já venceu. E ele, muito bravo, retrucou que o Noblat é um morto-vivo. Eu não sei se muita gente tomou conhecimento dessas trocas, mas é interessante porque é sintomático, né? Então, me chamou muita atenção essa, vamos dizer, decadência do Heleno. E é preciso dizer que o que o Noblat disse está baseado no fato de que deram uma tremenda esvaziada no poder que ele tinha, em princípio, sobre a área de informação do governo, né? Vale a pena ver, viu, essa notícia. Agora, mais interessante ainda é observar o que vem ocorrendo com o general Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República, e que já passou por diversas metamorfoses desde o tempo da campanha eleitoral, início do governo e assim por diante. Para esta coluna, o que teve muita importância foi o fato de que, lá em Davos, há poucos dias, foi anunciado que ele é que iria coordenar o tal Plano Amazônico, que envolve um conselho, a criação de um conselho e uma série de outras medidas, né? Pois bem, pelo que diz a Folha de segunda-feira, dia 10 de fevereiro, parece que isso também não está andando, ou seja, parece que, mais uma vez, cortaram as asas do Mourão, será? Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, enchente em São Paulo. Centenas de pontos de alagamentos, ruas e avenidas intransitáveis, pessoas ilhadas em carros, ônibus, linhas de trem submersas, deslizamentos, transbordamentos dos dois principais rios que cortam a capital, Pinheiros e Tietê. Todo ano a mesma história, só que dessa vez foi forte demais. Por quê, professora? Existe alguma solução para esse problema crônico? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, todos os anos nos confrontamos com a péssima relação que as cidades, a região metropolitana de São Paulo e de muitas outras cidades do Brasil estabeleceu com as águas. Nós estamos falando das águas dos rios e córregos, mas também com as áreas de nascentes. A forma como as cidades se estruturaram, negando as águas, procurando tampá-las, afastá-las e ocupar o máximo possível, impermeabilizar o máximo possível a cidade, acaba chegando nessa situação. Diante de uma situação como essa, eu acompanhei bastante a cobertura da imprensa durante essa semana, parece que tem dois temas que acabaram ficando repetidamente apareceram como soluções. Puxa, e as obras de drenagem? As obras de drenagem, os piscinões, por que eles foram feitos? Se foram feitos, se gastou mais dinheiro, menos dinheiro com esses piscinões, além da questão da zeladoria, evidentemente, da limpeza do sistema de drenagem, que isso nem tem discussão, zeladoria tem que fazer, tem que limpar sempre, desassorear o rio sempre. Mas toda a questão é que esse tipo de obras, que são essas grandes obras do tipo piscinão, de retenção de águas, elas são completamente paliativas. É como o mito do Sísifo, né? Nós vamos ter que fazer piscinões de retenção cada vez maiores, cada vez mais gigantes, diante de águas que são cada vez mais intensas, não apenas em função de um regime de chuvas que parece estar piorando, para aqueles que não acreditam que nós estamos vivendo algum tipo de mudança climática, a resposta é essa violência, essa quantidade de chuvas muito excepcional, cada vez mais se repetindo em São Paulo, em Belo Horizonte, em outras cidades. Vai aumentando cada vez mais a área impermeabilizada, vai chegando as águas embaixo cada vez mais rápido, e isso não acaba nunca. Nós vamos passar o resto da vida inventando essas soluções. Ou se não, a ideia que apareceu também em comentários na Espanha, precisamos fazer um grande plano de enfrentamento das mudanças climáticas. Um plano de enfrentamento das mudanças climáticas para que a cidade possa pensar no seu futuro quando, na verdade, Sandra e ouvintes, no presente, todos os dias, estamos tomando decisões e implementando projetos e implementando formas de crescimento da cidade que negam qualquer possibilidade de melhorar essa condição que a terra precisa ter de absorver muito mais essas águas, evitando que elas se acumulem com tanta violência nos rios ou que, penetrando ali em encostas, também possam provocar o deslizamento. Isso significa concretamente decisões pequenas que todo dia vão contrariando essa perspectiva, Sandra. Isso significa o que na tomada de decisão nesse momento, professora? Vou dar dois exemplos que estão acontecendo agora, que vão na contramão de se pensar uma estratégia de futuro, de limitar esse enorme problema que é o problema das águas e da drenagem na cidade. Dois exemplos. Primeiro, uma área ali na região do Jaraguá, do lado de uma área indígena da aldeia Tecoa-Piauí dos Guaranis, que nesse momento ocuparam inclusive essa área para poder protestar contra o enorme corte de árvores para poder dar lugar a um grande empreendimento nessa região. Ou seja, nesse momento estamos impermeabilizando, cortando árvores, ocupando mais. E um outro exemplo que eu também vou dar, que talvez seja algum tipo de luz do fim do túnel, é que ontem foi aprovado um projeto de lei criando o Parque do Bexiga, ao lado do Teatro Oficina, uma luta aí de anos,
para que um lugar aonde, em tese, teriam várias torres, milhões de estacionamentos no subsolo, mexendo em lençol freático, etc., você tem um parque, portanto, aumentando uma área de absorção. É disso que eu estou falando, dessas decisões do cotidiano e que precisam ser tomadas já. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Você ficou surpreso com a escolha do melhor filme no Oscar? Oi, Márcia. Então, hoje eu queria fazer o meu comentário sobre o prêmio do Oscar ao filme Parasita, que é um feito de grandes proporções e significados interessantes, né? Eu já fiz aqui um comentário sobre o filme Parasita em novembro do ano passado, quando assisti o filme. Então, não é nessa linha que eu vou repetir, mas eu começar dizendo que, claro, da importância de um prêmio como o Oscar, pela primeira vez escolher como o maior filme de todos um filme não de língua inglesa, como é o caso aqui, o Parasita, que é coreano. Além disso, um filme que foca a crítica social, da escalada da exclusão social no mundo. É claro que aquele contexto é um contexto de Seul, da Coreia, uma crítica à exclusão que acontece na Coreia, mas ela é uma metonímia de uma crítica mais ampla do que acontece no capitalismo generalizado. O Oscar dá esse prêmio a esse filme com essa abordagem e não sendo um filme do centro, isso é americano ou inglês, isso sinaliza alguma coisa muito importante que muita gente está comemorando, sobretudo num momento em que cresce a concentração de renda e exclusão no mundo como um todo, né? Cresce a xenofobia, isso é a intolerância com o lugar do outro. Portanto, cresce o narcisismo autocentrado, que é alguma coisa que o próprio Oscar e a Academia, em grande medida, sempre representaram, né? Então, num momento em que isso acontece no mundo, a Academia e o Oscar, de alguma maneira, tomam distância e fazem essa crítica, que é também uma autocrítica, e fazem essa sinalização importante. Um tema que aparece, inclusive, no discurso do Joaquim Fênix, escolhido como o melhor ator, o ator do Coringa, que já fez discursos mais contundentes, mas que nesse teve essa virtude de colocar essa questão, não é? Bom, então comentando o prêmio de melhor filme, porque o filme 1917 do Sam Mendes estava cotado como favorito, e eu, quando assisti, é claro que é um filme que é muito impressionante pela ambientação de época, né, pelas qualidades de reconstituição, de veracidade, etc. Mas, enfim, a parte de todas as qualidades específicas, eu saí com a sensação um pouco assim, meu Deus, né? Em 2019, 2020, mais um filme sobre a Guerra Mundial, a primeira ou a segunda, de quantos, né? De centenas que já foram feitos, e por melhores que sejam, reincidem nessa obsessão europeia por aquele momento em que a Europa era o centro do mundo, e essas guerras, tendo a Alemanha como antagonista, giram em torno desse eixo do qual, de alguma maneira, parece que a Europa não sai. Guerra de trincheiras, bombas, né? Todo aquele imaginário, e a gente fica assistindo isso enquanto vive num mundo de tantas ameaças virais e bacteriológicas, né? Como agora o coronavírus, um mundo de clonagens, um mundo de tsunamis e de ameaça de aquecimento global, um mundo de pós-verdades e de manipulação, né? Um mundo de erosão das democracias por dentro do controle da informação que vem pelas redes sociais e a internet. Quer dizer, tantas questões complicadas e complexas e novas e que pedem a reflexão, e a gente ainda vendo mais um filme sobre a guerra, a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Então eu tinha para mim que a vitória de 1917 seria uma vitória infame desse ponto de vista. E nesse sentido, Parasita se destaca dos demais? Parasita é fundamental porque Parasita foca um dos cernes da crise contemporânea, aqui para dizer o mínimo, né? Foca essa população do subsolo, digamos assim, né? O mundo do subterrâneo, um pouco como Dostoiévski narrou no século XIX, mas
totalmente traduzido para a realidade do século XXI, essas pessoas desempregados, os alijados, os que não têm nada, né? Os endividados que vão parar nesses subterrâneos, que são os invisíveis, e que, no entanto, o filme mostra com muita força, sem o patos revolucionário da esquerda marxista que a gente se acostumou a ter como grande emblema da possibilidade de crítica de revolta social, a ideia da revolução, não é? Esses deserdados do mundo não parece que vão fazer revolução nenhuma, eles são conformados, mas, no entanto, eles são trambiqueiros e são parasitas, eles são como que fantasmas que são duplos dos ricos, né? E esse duplo fantasma é que incomoda e que talvez possa incomodar de alguma maneira, que não é o nosso paradigma da revolução marxista, e sim outro, a que se devemos então pensar. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.